Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao QLC Play de hoje. Me perguntaram outro dia o que é o QLC, Quanta Luz Celestial Play. É aqui que eu vou deixando as informações, o recado, compartilhando conhecimento com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar uma coisa que eu pergunto, quem ainda não se fez essa pergunta, será que Deus existe? Será que é ficção? Como é que a gente consegue provar a existência dele? Fique ligado, fique ligada nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso e aí você vai ter certeza absoluta que eu vou provar para vocês a existência de Deus. É isso aí. Vamos lá? A gente sempre fica nessa pergunta, né? A procura, será que ele existe? Será que ele não existe? E aí, sem enrolação, vamos de uma vez falar e provar que ele existe. Se a gente, segundo a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o que é Deus, ele não pergunta quem é, ele pergunta o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então essa resposta, ela ao mesmo tempo, ela é bem precisa, mas também gera um monte de pergunta na nossa cabeça. Se ele é a causa primária de todas as coisas, será que existia alguma coisa antes dele? E quando essa causa primária se manifestou? E aí eu falo para você o seguinte: a gente não tem a menor condição de entender, de saber mais do que vai ser dito agora. Por quê? Porque a gente ainda é é, muito novo espiritualmente falando para esse tipo de conhecimento. A gente está num planeta de provas e expiações. Então, gente, a gente está no segundo estágio, é como se a gente tivesse ainda no jardim de infância, para os primeiros anos do infantil. Então, como é que a gente vai saber uma coisa super avançada de um PhD de física? Não tem como, você não vai entender, você não alcança. Então, a gente precisa entender que ele é a causa suprema de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas. Mas como assim? Então vamos usar a lógica, porque usando a lógica, usando a ciência de maldades, eu consigo provar para você que Deus existe. Então segue aqui meu raciocínio. Você imagina o seguinte: quando você olha um avião, quando você olha um prédio, quando você olha uma ponte, quando você olha isso, você tem certeza que essa obra foi feita pelo homem, e digo mais, além disso, você consegue saber que teve um engenheiro civil, que teve um arquiteto, que teve um projetista, que teve um engenheiro elétrico, que teve um engenheiro de eletrônica e por aí vai. Então você consegue entender isso. A mesma coisa quando você olha obras suntuosas como uma represa. Você sabe que teve um monte de gente participando, não foi só engenheiro, e você sabe que isso tudo é obra do homem, concorda? A mesma coisa quando você olha a tua mesa, que foi feita de madeira em casa, ou foi feita por um marceneiro, ou por uma marcenaria, ou é daquelas que foram projetados por um marceneiro, ele fez em série, criou um maquinário, e aí a mesa vem toda pronta e você só monta ela. Então, quando você olha para esse tipo de coisa, você sabe quem fez isso. Você diz o nome, o CPF, o CNPJ, o país de origem, você consegue falar tudo. Mas e quando a gente olha para a praia? Quando a gente olha para o céu, as nuvens, quando a gente olha para o universo, vê os planetas, as galáxias, os cometas, os meteoros, quando a gente olha para a natureza, vê o verde, o rio, os pássaros, os animais selvagens, a formiga, os detalhes. Quando você olha para isso tudo, quem fez? Qual é o CNPJ? Qual é o CPF? Qual é o país de origem? Não tem. Então, isso foi criado por Deus. Aqui está a prova da existência de Deus. Quer você acredite ou não, está na nossa frente. É só observar. E essa observação que a gente tem na natureza
fez com que a gente progredisse, crescesse e tentasse imitar a obra de Deus. Isso é uma grande qualidade da inteligência do homem, mas ao mesmo tempo é um grande problema para a humanidade, e a gente vai falando sobre isso. Então, quando eu olho para isso tudo, eu não tenho explicação. Isso é obra de Deus. Ah, não, isso aí foi criado, teve a sopa lá do universo, e aí porque veio um raio, uma carga elétrica do Big Bang, do não sei o que, veio um monte de teoria, e aí aleatoriamente a vida surgiu. Para te responder que isso não é uma verdade, eu deixei aí no QR Code, tá? Você vai acessar lá no meu canal no YouTube, tem lá um vídeo chamado Origem, que prova cientificamente que não é possível, não se consegue do nada criar a vida, criar isso tudo. Tem que ter alguma inteligência por trás, e existe prova científica disso. Só que as informações, elas não chegam para a gente como deveriam. Eu sugiro você assistir isso, que você vai entender, e deixa seus comentários aqui depois que você assistiu, tá legal? Não deixe de assistir, porque prova. Você atravessa o universo inteirinho fazendo essa equação matemática para que espontaneamente, do nada, a vida brote, e isso não funcionou, tá? Essa pesquisa não funcionou. Tá aí para você ver. Então, como eu falei, o homem tenta imitar a natureza, e isso é bom e ao mesmo tempo é um problema. Por quê? Porque a gente tem a criação, vamos dizer assim, Deus criou tudo, é a causa primária de tudo, ele criou. Aí o homem olha para isso e fala: não, eu não acredito em Deus, eu sou maior que Deus, eu sou inteligente aqui, eu fiz o avião, copiei o pássaro, né? Eu inventei a casa, eu faço a plantação, eu tenho foguete, eu vou para o universo, eu faço represa no rio para criar os lagos artificiais e reter as coisas. Enfim, eu faço isso tudo. Então o homem diz que ele é mais do que Deus, não segue as suas leis, os seus princípios, e aí ele simplesmente se revolta com isso. Por quê? Porque ele nega a criação de Deus. E esse tripé tem a ver com o tripé da vida, tem a ver com o tripé do sucesso, que eu sempre falo, é sempre um trio. E mais para frente a gente vai entender que tem conexão isso, além do que eu estou falando. Então, o que acontece? Lembra no vídeo passado que eu falei de desejos plenos e desejos temporários? Então, o homem, quando ele se conecta com Deus, quando ele está no plano espiritual, ele não tem o véu do esquecimento, ele entende melhor, ele aceita melhor isso tudo, ele tem seus desejos plenos. Mas quando ele reencarna, que entra o véu do esquecimento, porque aí você tem que passar pelas provas e expiações, né? Aí é o momento da prova, né? Sem consulta, que eu sempre falo, que você vinha aqui fazer a tua provinha, só que é proibido colar, consultar. Você tem a ajudinha dos bons espíritos, dos guias, dos protetores, anjos da guarda, como você quiser chamar, mas não pode colar. Tá? Você só tem uma ajudinha deles para te ajudar e orientar, mas você tem que aprender por si só. Só que quando a gente chega aqui, a gente está lá no desejo plano, a gente fala: não, a gente vai ter amor, a gente vai ter isso tudo. Só que quando reencarna, isso vira rancor, a gente começa a ficar rancoroso, a gente começa a ter um monte de problema. Quando a gente fala de equilíbrio, não, você é uma pessoa equilibrada, eu vou estar sensato, eu vou conseguir passar pelas provas, pode vir as expiações, vai dar tudo certo para mim. Você fica com raiva, você fica revoltado, porque Deus é injusto comigo, porque as coisas não acontecem. Olha aqui, não deu certo essa pessoa que eu conheci. Aí fica com rancor e por aí vai. Aí você chega lá e você fala assim: não, na minha cartinha de vida eu vou ter paz, eu vou ser uma pessoa da paz, eu vou reencarnar, eu vou pagar minhas provas. Chega aqui, é violência doméstica, é guerra, é xingamento, bate na mulher, bate nos filhos, discute e chega até a gente ver notícias absurdas, tirar a vida dos outros no meio da discussão. E aí você vai falar:
Não, eu vim para unir as pessoas, eu vim para juntar as pessoas. Você começa a reclamar de tudo, de todos, você gera desarmonia, você separa. Olha o quanto que os desejos temporários, porque você quer saber só do teu conforto na matéria, causa com isso daqui. Aí você vai dizer que é responsável na tua cartinha de vida, que você agora vai vencer com responsabilidade. Aquela época que das encarnações que você foi muito revoltado e irresponsável, aquilo acabou. Aí você chega aqui, começa a se viciar jogo do tigrinho, se vicia em pornografia, se vicia em álcool, em drogas ilícitas, um monte de coisa, aí você vai se perdendo. A mesma coisa quando você fala de prosperidade, você passa a ter inveja dos outros, porque você fez tanta coisa errada que a tua vida não prospera, ela não flui. E aí você, em vez de cuidar disso, olhar isso, o que, que você faz? Você fica com inveja. A mesma coisa quando você fala de oportunidades que a vida pode te dar, você começa a ter ganância, você quer roubar, você quer passar a perna, tudo isso para você andar num carro bacana, ter uma mansão, esbanjar dinheiro, etc. A gente vê noticiário disso todo santo dia. É só você abrir na internet, todo santo dia você tem noticiário sobre isso em todos os cantos do planeta. E aí você vai dizer que tem solidariedade, compaixão das pessoas, só fala mal, maledicência. Então repare que os desejos plenos, quando a gente chega aqui e entra na carne, na matéria, é que nem eu falei, é um escafandro de mergulhador. Você limita muito os teus sentidos para ver se realmente o que você está falando vai fazer. E a gente pode fazer uma analogia a isso à nossa vida, a gente pode fazer uma analogia a isso aos nossos filhos, até a gente mesmo. Quantas vezes você prometeu que ia mudar? Quantas vezes você disse que ia pagar promessa se você mudasse ou se acontecesse isso, isso e aquilo? E o que na verdade você fez foi uma coisa temporária, depois você voltou no vício todo de novo. Reparem que não é fácil, por isso que a gente reencarna um monte de vezes, por isso que Deus é amoroso, não tem problema. Você está reclamando muito, não tem problema. O teu espírito é infinito, você vai reencarnar quantas vezes precisar para resolver isso. A mesma coisa se você tem raiva, inveja, ganância, rancor, violência, vício, maledicência, se você precisa reparar uma coisa muito ruim que você fez, o espírito é eterno, é infinito, não tem problema. Uma hora você vai seguir as leis de Deus, os princípios divinos. Jesus veio aqui e disse as parábolas. Por isso que eu escrevi o livro que eu falo, custa menos do que um café com pão com manteiga. Você compra esse livro digital, lê e começa a expandir a tua consciência. Aplica o que está ali que Jesus falou. Eu coloquei 33 parábolas para fazer com que você entenda isso melhor. Os links do livro, tudo está aqui na descrição do vídeo. Então, não tem problema nenhum. Você é eterno, sempre você vai conseguir. A questão toda é que você precisa controlar o seu ego. Hoje, dependendo do estado que você está, da fase que você está, o ego controla você. E é o que a maioria está. A maioria está dormindo porque o ego controla ela. A gente falou nisso no vídeo que eu falo em que fase que você está. Então, perceba que quando você começa a controlar o ego, você começa a fazer com que teus desejos plenos eles se sobressaiam em cima dos desejos temporários. Começa a mudar a forma que você vê. E aí é por isso que você vem para cá para passar por provas e expiações. Por quê? Porque a gente promete muito, a gente diz que vai tudo acontecer, que está tudo bem, mas na hora que pisa no teu calo, na hora que tem uma pedra no teu sapato, o bicho pega. Então perceba que viver em provas e expiações não é fácil, tá? Os desejos temporários, a matéria, ela fica muito em cima da gente. Isso sem falar naquela gosma que eu falo que fica em volta desse planeta, que as pessoas só querem saber de ganância, de dinheiro. É isso que vale. Não vale a pessoa, vale o dinheiro que ela tem. A gente deturpa, desvirtua tudo. A gente é o ser, fazer e ter. A gente só quer ter, ter, ter. Não importa o que eu vou fazer, eu só quero ter, ter, ter. Aí você tem muito.
Eu falo disso no livro Você é o Gênio da Lâmpada e Não Sabe. Você ganha tudo isso, só que você não sabe o que você quer ser, você se perde e aí vai tudo por água abaixo. Então a gente tem que estar preparado. E como é que a gente se prepara? Expandindo a consciência, entendendo o que é. Lembra que eu falei? Você é um carro esporte, um carro desse que tipo aí, tá a Ferrari aí, um carro lindo, maravilhoso. O teu motor possante é teu cérebro que faz você raciocinar, você pensar, você parar e observar. O teu chassi do carro é seu corpo físico e o teu espírito é o que está na direção. Aonde você leva teu carro? Em que estrada você anda? Como é que você cuida dele? Como é que você abastece ele? Como é que você cuida do motor? Como é que você mantém ele limpo? Como é que você mantém o carro? Qual é a manutenção que você faz dele regularmente? O quanto que você cuida e investe no seu corpo, na tua saúde mental, isso está em cima do teu tripé do sucesso. Deus, sabendo que a gente é rebelde, que a gente não se conecta nas coisas, manda para a gente infinitamente, o tempo todo, ondas de vibrações de alta octanagem para alimentar a nossa bateria do corpo espiritual. E aí a gente tem a natureza toda nos ofertando delícias maravilhosas para a gente abastecer o nosso corpo material. Mas infelizmente a gente industrializou tudo, infelizmente a gente encheu de química tudo, infelizmente a gente está poluindo tudo, e isso faz toda essa maluquice que acontece, esse desequilíbrio que acontece no planeta, mas faz parte de um plano divino, é perfeito, de provas e expiações. A gente não tem que temer e ter dúvida, o que a gente tem que ter é entender, é expandir a nossa consciência, compreender isso tudo, e aí de alguma forma a gente vai soltando essas amarras que nos prende a essa matrix. Você vai entendendo as coisas, então você vai deixando de fazer certas coisas que para você era o que deveria ser feito, que passou a ser um rótulo no teu subconsciente, e aí você expandiu tua mente, manteve a tua mente aberta, e aí você começa a mudar isso tudo. E quando você começa a entender e mudar isso tudo, chega uma hora, seja encarnado, e principalmente quando a gente volta para o plano espiritual, a gente se arrepende de um monte de coisa. Então, quantas vezes você vai falar com pessoas que trabalham em hospitais, em clínicas, onde a pessoa está desenganada, ela já tem um tempo de vida dela curto, já é dito para ela, você vai viver só mais tantos dias, tantas semanas, tantos meses, e ela se arrepende de tanta coisa, queria voltar para trás, mas não dá mais. Então, antes que aconteça com você, mude teus atos. Só que a gente faz um monte de bobagem, a gente só percebe quando vai para o lado de lá. Quando a gente chega do lado de lá, que passa lá o videozinho de tudo que a gente fez de bom e de ruim para as pessoas, porque a gente não leva nada daqui. Afinal, eu pergunto, quem você conhece que voltou e falou assim, me devolve aqui, vende a minha casa, me devolve aqui o dinheiro do banco, vende o meu relógio, que eu preciso de dinheiro para comprar um lugarzinho aqui para mim, aonde eu estou. A gente nunca ouviu isso. Nunca, 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 nunca. Então, a gente vai se arrepender de coisas. E tem coisas que a gente se arrepende que são tão graves que a gente precisa reparar logo, urgente. Só que a gente está na transição planetária. É um momento de virada, é um momento que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já avisou, já alertou. Então, quem não passar pelo caminho, pela trilha que ele deixou, não vai poder reparar as coisas aqui. Vai repetir de ano e vai ter que ir para quê? Para uma outra escola, porque a escola Terra ela foi promovida. Agora a gente vai sair do infantil jardim de infância e vai para um degrau mais para cima dessa escola. Então você não vai poder ficar aqui, você vai ter que ir para outro planeta, você vai ter que ir para outro lugar. Isso está dito há muito tempo. Se você acredita ou se você não acredita, eu te faço um desafio aqui. Procure ser melhor, procure fazer o bem, procure a sua transformação interior, mude, siga mais os princípios divinos, pega o livro, lê, faça isso. Sabe por quê? Na dúvida você vai pagar para ver, e eu vou te dizer, você vai dar all-in, né,
vai apostar tudo e vai perder. Porque tá aí na cara, isso já foi dito, já foi falado há muito tempo. E aí você vai querer reparar. Dependendo do que você fez, a reparação não vai poder ser aqui, vai ter que ser em outro lugar. Se liga nisso, tá? Conhecimento é liberdade. Não acredite piamente em tudo que eu estou falando, eu já disse isso várias vezes. Vá atrás de literatura, vai atrás de evidência, deixa as coisas fluírem, deixa as coisas passarem, porque só assim você vai conseguir realmente entender o que eu estou falando, tá? E aí eu deixei no site quantaluzcelestial.com.br um monte de livros para você gratuito, para você baixar, além dos livros que eu falei que são meus, que eu cobro uma taxa irrisória só para manter toda a plataforma, manter tudo no ar. É muito barato, é mais barato que você comprar um café com manteiga. Então não estou preocupado em grana com isso. Eu só preciso não dar de graça, porque isso fui eu que fiz, fui eu que pesquisei. Eu acho que um dia talvez eu dê de graça, eu não sei. Mas por enquanto está um pão com café, se você quiser comprar, fique à vontade. Além disso, eu estou deixando aí um monte de apostila para vocês baixarem aí gratuitamente no Quanto à Luz Celestial. Isso tudo para quê? Para expandir a tua consciência, para você se reencontrar com Ele. Se reencontre com Deus. Busque Ele novamente, olhe para a natureza, o universo, o equilíbrio das coisas, porque está conectado com Deus. Na hora que você se desconecta dele, na hora que você se afasta, tudo vai desequilibrando, você só vai sofrendo as consequências. Então, use a sua inteligência magnífica, espetacular, para entender o que eu estou falando, combinado? Se tiver alguma dúvida, manda aqui no e-mail Quanto à Luz Celestial, fechou? Então, agora eu acabei de te mostrar e te provar que Deus existe. Basta olhar para a natureza e perguntar quem fez o mar, quem fez o céu, quem fez a nuvem, quem fez os pássaros, quem fez os animais, quem fez os peixes, quem fez o universo, quem fez as estrelas, quem fez os planetas. Quem? Beleza? Combinado? Então você já sabe, se reencontre com ele. Até o próximo vídeo. Muita paz.